uma descoberta perturbadora nos degraus da frente da casa de Nancy Guthrie. Blood, a mãe de 84 anos da apresentadora do programa de hoje, Savannah Guthrie, desapareceu no final da noite de sábado. E agora, enquanto as acusações se espalham nas redes sociais, o xerife do condado de Pima está rebatendo, chamando as alegações de informações falsas. Estamos no caso apresentado por Lei e Crime. Eu sou Chris Stewart. Ei, antes de começarmos o episódio de No Caso, um dos mais assistidos no YouTube, preciso falar do nosso parceiro e patrocinador, Morgan, o maior escritório de advocacia de lesões pessoais dos Estados Unidos. Eles são um escritório com mais de 1.000 advogados que já recuperaram 25 bilhões de dólares para mais de 500 mil clientes. E só nos últimos meses, um cliente na Flórida recebeu 12 milhões de dólares, quando a seguradora ofereceu apenas 350 mil ao Cíncio. Na Pensilvânia, outro cliente recebeu 26 milhões. Isso é 40 vezes a oferta da seguradora. Morgan & Morgan facilita lutar pelo que você merece. Você pode iniciar uma reivindicação pelo celular se machucar, acessando fortepeople.com/OTC. Você pode clicar no link abaixo ou escanear o QR Code na tela. O xerife do condado de Pima diz que eles estão tentando seguir todas as pistas possíveis para encontrar Nancy Guthrie. Já se passaram mais de 3 dias desde seu desaparecimento no fim da noite de sábado. Agentes federais analisam dados de celular e digitais para tentar localizá-la. Eles disseram que estão analisando vários celulares, no plural, e não está claro exatamente de quem são os celulares que estão sendo analisados. Agora, este é um novo vídeo. Quero mostrar para vocês. É da News Nation. E é isso que parece. Sangue encontrado nos degraus da frente da casa de Nancy Guthrie, perto de Tucson, Arizona. E você pode ver que realmente parece haver sangue nos degraus da frente da casa. Você pode ver isso e dizer que parece a quantidade que alguém perderia em um sangramento nasal sério. Mas o xerife do condado de Pima não confirma essa informação. E se isso realmente era sangue relacionado ao caso de Nancy Guthrie e ao que pode ter acontecido com ela? No meio da noite, entre sábado e domingo, quando ela não apareceu na igreja. Agora, o xerife confirma que eles conseguiram encontrar DNA que foi enviado para um laboratório. Eles não vão dizer o que era esse DNA, se era sangue, mas afirmam que o DNA pertence a Nancy Guthrie. Agora, também há outro possível elemento de prova faltando na casa de Nancy, sobre o qual vamos falar em instantes. Nancy, envie sua página por e-mail. Participante vilões. Tempo de domínio. Coisas depois das 22 horas. Presidente. Nancy tem pressão alta, marca-passo e problemas cardíacos. O que você está ouvindo é o áudio descoberto do operador ao receber o chamado sobre o desaparecimento de Nancy Guthrie. Em 1º de fevereiro, ouvimos o operador mencionar que Nancy Guthrie tem um marca-passo, pressão alta e problemas cardíacos. O xerife do condado de Pima disse: você deve se lembrar, ela é incrivelmente lúcida mentalmente, mas fisicamente tem algumas limitações. Não conseguiria andar 50 metros sozinha agora, por causa do marca-passo. Isso também é uma parte fundamental dessa história, porque está ajudando a montar a linha do tempo de quando Nancy pode ter sido levada de casa. Só lembrando, o xerife disse que Nancy foi levada contra a vontade no meio da noite. Eles disseram que, quando entraram na casa dela, perceberam que estavam lidando com uma cena de crime e que ela não saiu daquela casa por vontade própria, que alguém deve ter entrado lá e a levado daquela casa. Agora, a Fox News Digital diz que o marca-passo que Nancy Guthrie tinha estava sincronizado com o Apple Watch dela e o relógio ainda estava no carregador perto da cama dela quando os policiais chegaram à casa dela no dia seguinte. Eles também dizem que estão com o celular dela, que foi encontrado na casa dela, e que o marca-passo, de acordo com essa reportagem da Fox News Digital, sincronizou com o relógio dela pela última vez por volta das 2 horas da manhã de domingo. Então, aqui está o que sabemos.
Quando se trata da última vez que alguém viu Nancy Guthrie, isso nos leva de volta ao sábado à noite. A polícia diz que foi entre 9h39 e 45 da noite que Anne, filha de Nancy Guthrie e irmã mais velha de Savannah Guthrie, deixou Nancy em casa depois que elas jantaram. Agora, Nancy mora sozinha nesta casa ao norte de Tucson, Arizona. Agora não sabemos muito sobre o que aconteceu depois. Os policiais foram chamados às 12h15 da tarde de domingo, depois que Nancy não apareceu na igreja. Ela é uma devota frequentadora da igreja, então sua ausência no domingo de manhã causou grande preocupação. O xerife informou que a família de Nancy foi avisada sobre seu desaparecimento por volta das 11h de domingo. Acreditamos que Nancy foi levada de sua casa contra a vontade dela, e é nisso que estamos focados no momento. Então, o xerife tem tentado não divulgar muitas informações para a mídia nos últimos dias. Mas tem havido muita especulação por aí quando se trata dessa história. Você tem muitos veículos de mídia divulgando informações de fontes anônimas às quais as autoridades tiveram que responder, e uma dessas informações que os delegados não confirmaram, mas também não negaram, são essas supostas notas de resgate que teriam sido enviadas para veículos de comunicação. Na terça-feira, a TMZ foi o primeiro a noticiar que recebeu uma. Depois, outros veículos, incluindo TVs locais de Tucson, informaram que também receberam uma nota de resgate por e-mail. Então, a TMZ disse que recebeu essa nota na manhã de terça-feira. E a nota, supostamente, exigia uma quantia específica e substancial de Bitcoin. Milhões de dólares em Bitcoin deveriam ser enviados para um endereço específico de Bitcoin. A TMZ disse que conseguiu verificar que o endereço de Bitcoin era real. E eles também dizem que a nota dá um prazo para o dinheiro ser enviado, e o que a TMZ chama de um elemento de ou então. Então, o escritório do xerife postou isso nas redes sociais em resposta à quantidade de comentários sobre essas notas de resgate. Essas supostas notas de resgate que estavam sendo enviadas para os veículos de mídia. E isso foi o que o xerife disse sobre isso. Citação: temos conhecimento dos relatos sobre possíveis notas de resgate na investigação de Nancy Guthrie e estamos levando todas as dicas e pistas a sério. Tudo o que chega vai diretamente para nossos detetives, que estão coordenando com o FBI. Então isso não é uma confirmação de que essas cartas são legítimas, mas também não é uma negação. E então você tem esta manhã, hoje de manhã, informou que as cartas de resgate não foram comprovadas. O TMZ também afirmou que a carta tinha detalhes sobre um item que é específico de Nancy Guthrie. Então essa é uma parte da história. Vamos ver o que mais surge conforme a investigação continua. Mas eu quero voltar a esse vídeo que foi gravado pela News Nation bem na porta da casa de Nancy Guthrie, em Tucson. Agora, foi observado que você pode ver esse suporte onde algo como uma câmera de campainha Ring ficaria, mas o dispositivo em si, a câmera, não está lá. E não está claro se essa câmera havia sido instalada antes do rapto ou se foi retirada por alguém que possivelmente sequestrou Nancy Guthrie, ou seria uma peça de evidência levada pelas autoridades. É interessante que o xerife não respondeu a essa pergunta quando foi questionado em uma coletiva de imprensa. Xerife, Notamos que a câmera em frente à casa está faltando. Você acha que o autor do crime a removeu de propósito? não sei dizer, também investigamos isso. Quero ressaltar, e quem tem campainha com câmera sabe disso. Se ela tivesse uma campainha com câmera funcionando, ela teria uma conta que grava as imagens dessa câmera. E então, isso seria enviado para a nuvem. Delegados afirmam ter o telefone da Nancy. O FBI analisa vários aparelhos, mas não informa de quem são. Em relação ao que o FBI está fazendo, estamos oferecendo o seguinte apoio, principalmente é um suporte analítico e técnico das seguintes formas. Estamos baixando e analisando celulares, obtendo informações das torres de celular, conduzindo entrevistas e fornecendo todo e qualquer suporte investigativo que o departamento do xerife precisar. Analisamos isso por todos os ângulos, mas precisamos da sua ajuda. Também há um relatório sobre o qual precisamos falar hoje, porque está circulando
e envolve um suposto, entre aspas, principal suspeito no caso. Então você tem a jornalista Ashley Banfield no podcast dela, Drop Dead Serious, e durante a madrugada de terça para quarta-feira, ela revelou uma bomba nesse podcast, afirmando que ela tem uma fonte anônima da polícia, muito próxima dessa investigação, alguém realmente por dentro do assunto. E essa fonte está dizendo para ela que o genro de Nancy Guthrie é, abre aspas, o principal suspeito neste caso agora. Essa fonte também teria dito para Ashley Banfield que a porta dos fundos da casa de Nancy Guthrie foi encontrada escancarada. Lembre-se, há sangue nos degraus da frente da casa, o que a polícia... Eles realmente não deram nenhuma informação sobre isso. E aí você tem a porta dos fundos dessa casa escancarada. Banfield também diz que fontes teriam contado a ela que sangue foi encontrado dentro da casa. E além disso, ela afirma que as autoridades apreenderam o veículo pertencente a Annie Guthrie, que é a irmã mais velha de Savannah. E lembre-se, ela foi a última pessoa a ver Nancy Guthrie, porque foi ela quem a deixou em casa depois do jantar no sábado à noite, entre 21h30 e 21h45. Agora, esse veículo pode ter sido o último lugar onde Nancy foi vista depois que Annie deixou sua mãe em casa. Então, isso, obviamente, é um grande suposto desenvolvimento nessa história, se isso for verdade. Entramos em contato com o escritório do xerife para ver se havia alguma veracidade nisso, e eles divulgaram um comunicado, e parece que eles estão contestando, e de certa forma estava criticando o relatório, segundo o departamento. Abre aspas. Neste momento, os investigadores não identificaram um suspeito ou pessoa de interesse neste caso. Os detetives seguem conversando com todos que possam ter tido contato com a senhora Guthrie. Os detetives estão trabalhando em estreita colaboração com a família Guthrie. Embora apreciemos a preocupação do público, compartilhar acusações não verificadas ou informações falsas é irresponsável e não ajuda na investigação. Nenhum suspeito ou pessoa de interesse foi identificado até o momento. Fim da citação. Então, enquanto a busca por Nancy Guthrie continua, Savannah Guthrie não fez nenhuma aparição pública. Certamente não é uma surpresa. Você não vai vê-la no programa Today, no 30 Rock, enquanto essa busca continua. E também, segundo relatos, ela não vai fazer parte da cobertura olímpica da NBC na Itália. Esses jogos começam na sexta-feira com a cerimônia de abertura que ela iria apresentar. Mas ela postou isso no Instagram, uma postagem muito impactante para seus 1,2 milhões de seguidores. É uma imagem que diz, por favor, orem. E na legenda, Savannah Guthrie escreve, nós acreditamos na oração. Nós acreditamos em vozes unidas, em amor e esperança. Acreditamos na bondade, na humanidade e, acima de tudo, nele. Obrigado por elevar suas orações, junto com as nossas, pela nossa amada mãe, nossa querida Nancy, uma mulher de profunda convicção, uma serva boa e fiel. Eleve suas orações conosco e acredite conosco que ela será amparada por elas. Neste exato momento, precisamos de você. Ele manterá em perfeita paz aqueles cujos corações são firmes, confiando no Senhor, um versículo de Isaías. Para sempre, por todos nós, traga ela de volta para casa. Savannah Guthrie é um dos rostos mais reconhecidos do telejornalismo. Ela é apresentadora do The Today Show desde 2012. Ela cresceu em Tucson, Arizona. Ela também fez faculdade na Universidade do Arizona, em Tucson. Agora ela tem 2 irmãos, um irmão e sua irmã mais velha, Annie, de quem já falamos. O pai dela morreu quando ela era adolescente, de ataque cardíaco, e ela é incrivelmente próxima da mãe, e também muito próxima da irmã. Ela já falou publicamente sobre esses laços. As duas já apareceram no programa Today Show, e você pode ver essa foto aqui. Esta é uma foto que Savannah postou no Facebook com a mãe dela depois do Natal deste ano. Agora, também não está claro quem tinha acesso à casa de Nancy Guthrie. Ela morava sozinha, mas considerando os problemas de saúde que o xerife mencionou, será que ela tinha cuidadores em casa? Será que ela tinha pessoas que vinham ajudar com o trabalho no jardim? Essa informação não está totalmente clara,
Sabemos que ela ia à igreja regularmente, era muito próxima da família e que sua filha mais velha, Annie, mora em Tucson e que elas jantaram na noite anterior ao desaparecimento de Nancy Guthrie. Então, há muitas perguntas neste momento. O xerife não está divulgando muitas informações. Ele fez essa coletiva de imprensa na quarta-feira, mas não houve grandes novidades saindo dali. E o xerife diz que realmente, neste momento, eles só vão responder a notícias de última hora se e quando derem outra atualização. Agora, o fato de que, aparentemente, havia sinais de arrombamento na casa também foi relatado. Isso sugere que a pessoa não frequentava a casa com frequência, mas isso seria especulação, porque não parece haver muita informação neste momento, pelo menos confirmada pelas autoridades, sobre onde eles podem estar procurando. Ao buscar isso, surge grande preocupação com a medicação. O xerife diz que Nancy precisa dessa medicação e que pode ser fatal se ela não a tiver. É uma medicação que, na verdade, o xerife disse que ela pode morrer sem ela em até 24 horas e nós, obviamente, já ultrapassamos esse prazo. Agora, no nosso terceiro dia dessa busca, o xerife disse que ela tem alguns problemas físicos. Nós falamos sobre a conversa do despacho, onde você ouve sobre o marca-passo, a pressão alta, mas também é importante notar o quanto as pessoas que conhecem Nancy Guthrie dizem que ela é mentalmente afiada. Agora, quero colocar isso na tela. Este é o número que você pode ligar se estiver assistindo a isso, se souber de qualquer informação relacionada a Nancy Guthrie e onde ela possa estar. É o departamento do xerife do condado de Pima. O número para ligar é 520-300 e 51-4900, juntando-se a nós para falar mais sobre esse caso. Investigador de defesa criminal e fundador do We Are the Essentials, Billy Lane. É sempre bom tê-lo no Law and Crime, analisando essas buscas. E onde estamos neste momento, sabe? Para Nancy Guthrie, já se passaram 3 dias, mais de 3 dias, desde que ela foi vista pela última vez e está desaparecida. Quais são algumas das evidências que mais chamam sua atenção neste momento sobre onde as autoridades podem estar procurando? Acho que o fato da cena do crime é aí que tudo começa, na casa dela. A pessoa tinha acesso à casa ou houve arrombamento? Vi relatos dizendo que houve arrombamento. Ela conhecia essa pessoa, abriu a porta para ela. Então todas essas pistas vão se somar. E o fato de haver sangue na cena, estamos presumindo que é mais provável que seja o sangue dela. Mas novamente, ela pode ter ferido o sequestrador, e isso pode ser uma situação de algum tipo de legítima defesa. Essas situações são complexas e acho que isso é o mais importante. O departamento de polícia está tentando manter as informações internas sobre o que está acontecendo para que eles possam manter o caso, você sabe, sob controle. Assim eles entendem os fatos, porque à medida que os fatos vêm à tona, todo mundo vai saber. Então eles não vão saber quem realmente está envolvido e quem não está. E parece que é um grande desafio para as autoridades, porque há muitos veículos de mídia cobrindo essa história. E há muitas fontes anônimas diferentes. Parece que essas informações estão vindo de dentro das próprias autoridades, sendo divulgadas e espalhando histórias por aí. Então, o xerife, você sabe, está tendo dificuldades com isso. A questão da entrada forçada, se isso for verdade, e realmente houve uma entrada forçada, porque se não tivesse havido entrada forçada, você poderia olhar para isso e dizer: ok, com certeza é alguém que a conhecia, que já esteve na casa, sabe como entrar na casa. Como, segundo alguns relatos, houve entrada forçada na casa, isso afeta quem você considera suspeito na investigação. Bem, quero dizer, isso realmente depende de quão inteligente essa pessoa é. Eles podem ter criado um cenário de entrada forçada para que as autoridades olhassem para fora da própria família. São pessoas que a conheciam, acho que alguém conhecia o padrão dela, seja por vigilância ou simplesmente por conhecê-la. Pode ter sido alguém sem acesso próximo à casa, talvez um funcionário da propriedade que sabia quem ela era e sua importância. E percebeu que essa poderia ser uma situação oportuna para tirar vantagem. E é que ainda tem muita coisa desconhecida nesse momento. Nós já vimos, sabe? Ao mesmo tempo, quero dizer, já vimos casos de todos os tipos, onde, em uma coletiva de imprensa, as autoridades fazem parecer que não sabem em que ponto estão na investigação. Na verdade, eles trabalham em boas pistas nos bastidores,
Vamos ver se é o caso agora. Essa situação da carta de resgate foi interessante porque surgiu ontem, primeiro com o TMZ, mas depois você tem essas emissoras de televisão locais em Tucson recebendo essas cartas de resgate também. Eu sei que o Today Show disse que parece que elas não são fundamentadas. Eu acho. Como você sabe, como investigador, se uma carta de resgate é legítima ou não. É muito difícil, eu acho, ao falar sobre a carta de resgate. Eu diria que, com base nas informações fornecidas naquela carta, você conseguiria saber se elas poderiam ser verificadas ou não. Eu duvidaria muito que alguém tentasse enganar as autoridades, ou talvez eles estivessem apenas enganando os veículos de notícias para tentar conseguir mais exposição. Então talvez tenham enviado para a imprensa pensando: ei, eles não sabem o que aconteceu na cena do crime. Se adicionarmos alguns detalhes, aumentam as chances de divulgação. Percebe com que frequência você já viu isso em casos? Porque quero dizer, quem quer que faça isso, se não for, sabe, quem certamente sequestraria uma mulher de 84 anos é uma coisa, mas a outra parte é assim. Se isso for uma nota de resgate falsa, tipo, quero dizer, quão comum é isso? Tem gente por aí que simplesmente vai dizer: olha, é uma situação emocional. Talvez Savannah Guthrie tenha muito dinheiro. Vou enviar uma nota de resgate e tentar me aproveitar dessa família no pior momento deles. Você se surpreenderia com a frequência disso nos pequenos casos em que atuamos. Pessoas pedem dinheiro em troca de informações sobre entes queridos, pois sabem que a família vive uma crise. Nesse momento, eles farão quase tudo para ter seu ente querido de volta. Então, existem pessoas por aí que se aproveitam dessas situações, mesmo em buscas menores, não diria pequenas, mas em buscas menos populares, como a que estávamos envolvidos. Vemos isso sempre e avisamos a família: aguardem, isso vai acontecer. E, sabe, conversem conosco e deixem que a gente verifique as informações que vocês estão recebendo. Voltando à parte da entrada forçada, porque eu penso em outros casos que já fizemos e não sabemos o que significa entrada forçada. Isso quer dizer que a porta estava emperrada? Quer dizer que alguém entrou pela janela? Que evidência é essa? Não sei. Mas parece que, se você é alguém que normalmente não faz isso, sequestrar pessoas, haveria uma chance de deixar muitas evidências para trás. Se você precisa arrombar fisicamente uma casa, Com certeza. E isso também faz barulho, chama a atenção. É arriscado fazer isso. Então, agora, com base em algumas das informações que estamos vendo sobre o marca-passo dela, isso pode ter acontecido tarde da noite, quando não havia outras pessoas por perto. Isso pode ter sido um cenário calculado, mas novamente precisamos pensar sobre isso porque parece um sequestro, mas pode ser outra coisa, e o sequestro é só uma forma de encobrir. Isso pode ter sido uma intenção de machucá-la como retaliação por alguma coisa. E tudo isso está encoberto por um sequestro, ou por todo esse sequestro. Parte disso pode ser totalmente infundada porque alguém decidiu tentar lucrar com uma situação da qual nem faz parte. E temos esses hackers que têm pessoas na internet que analisam esses cenários fora deste país, tentando fazer com que as pessoas coloquem dinheiro em uma situação ruim. E como eu disse, vemos isso em nossas buscas quase todas as vezes. a parte do marca-passo, e eu não sei muito sobre marca-passos. Sei que um relatório indicou que a última vez que ele sincronizou com o Apple Watch dela foi por volta das 2 da manhã no domingo. E se for esse o caso, isso significa que alguém poderia potencialmente saber que o Apple Watch estava se conectando a ele? Ou isso é algo em que o marca-passo, eu acho, se desconectaria se não estivesse perto do Apple Watch? Porque os marca-passos estão sempre recebendo informações de várias formas, certo? Tipo, se eles não têm um registro do marca-passo, isso significaria que alguém poderia ter potencialmente desligado ele ou saber como fazer isso. Não conheço os detalhes internos do marca-passo, mas conheço dispositivos eletrônicos. Trabalhei com perícia forense em computadores por vários anos. E eu vou te dizer, é igual ao seu Apple Watch. Se você deixar seu Apple Watch em casa, ele vai te enviar uma notificação. Ele foi desconectado e estamos rezando para que esse seja exatamente o caso. Ela apenas ficou sem o telefone e segue com boa saúde. Mas novamente, mesmo que ela não esteja com boa saúde, esse marca-passo ainda deveria estar se comunicando com o telefone. Então, de qualquer forma, acho que é só uma questão de distância e não uma situação ruim. Estamos rezando. Sabe, é mais fácil falar do que fazer. Eu sei que você trabalha encontrando pessoas desaparecidas, sabe? E você pensa onde ela está. Tucson,
Arizona. Não é como se ela estivesse morando em uma região montanhosa, isolada. Ela está em uma cidade de tamanho relativamente grande, uma área metropolitana, só que naquela região do país. Quando se trata de leitores de placas, diferentes tipos de dispositivos eletrônicos de monitoramento que as autoridades podem ter, que tipo de acesso as autoridades podem ter à tecnologia que poderia ajudá-los? Nesse caso, se eles estão seguindo pistas e só não estão nos informando sobre elas. Então, como policial, a primeira coisa que eu gostaria de fazer é um tower dump da torre de celular. Eu quero saber todos os telefones que estavam conectados naquela torre durante aquele período de tempo. Se esses supostos criminosos fossem espertos, não teriam nenhum dispositivo eletrônico que pudesse rastreá-los ou localizá-los. A segunda coisa, como você mencionou, o leitor de placas, qualquer veículo entrando ou saindo daquela área, eu faria o download dessas informações e verificaria essas placas. O mais importante é aquele celular. Se essas pessoas foram descuidadas ao portar um celular ou outro dispositivo com dados móveis, isso pode revelar quem são. As autoridades, porém, não divulgarão essas informações. Eles vão manter segredo, pois pode ser a única pista para encontrá-la viva. Tomara. Quando se trata disso, eu penso no sangue. E tem sangue do lado de fora da casa, a gente não sabe de onde veio. Sabe? É interessante. Tipo, o xerife vai dizer que eles têm DNA e que é DNA relacionado a Nancy Guthrie, mas aí não entra em detalhes sobre sangue e se era desse sangue que eles estavam tirando o DNA. Mas se for aquele sangue na frente da casa e estiver relacionado. E não é de alguém que teve sangramento nasal recentemente ou algo assim, o que isso indica? Potencialmente, depende se o tipo sanguíneo deles, o DNA deles, está em algum banco de dados, se são criminosos conhecidos, ou se existem outros bancos de dados de DNA. Todo mundo envia DNA para esses aplicativos onde encontram seus entes queridos. Então, existem muitos bancos de dados públicos de DNA, e não são apenas bancos de dados criminais, como eu disse, bancos de dados públicos, então isso é uma coisa, e a outra coisa, isso indicaria que ela foi machucada. A coisa boa é que não há muito sangue, sabe? Talvez ela tenha sofrido um corte. Pessoas mais velhas têm a pele fina, então talvez pegaram e foram bruscos, causando alguma escoriação no braço dela. E ela ainda consegue sobreviver a isso. E você espera que ela esteja, sabe? Poxa, você só espera que ela esteja viva, sabe? Fazendo parte dessa história. Agora já se passaram 3 dias, 72 horas, quero dizer. Qual é? Sabe, qual é o prazo, sabe, nesse ponto, para as autoridades, em termos de situação, você sabe a pressão que eles estão sentindo conforme os dias passam. Sabemos sobre a medicação e a crença de que, se ela não tomar essa medicação em 24 horas, isso pode ser fatal, e já passou bastante desse prazo. Mas mesmo para as autoridades, quando se trata de encontrar alguém, eu sei que em casos de assassinato, ouvimos falar das primeiras 48 horas, mas em caso de desaparecimento, ou se alguém foi levado de casa, qual o prazo para as autoridades? Quando a pressão realmente aumenta com o passar do tempo? As primeiras 48 horas são um ótimo padrão. Entre em ação, tente encontrá-los o mais rápido possível. Qualquer coisa depois disso, você precisa. E eu estou muito surpreso, com base nos relatórios que vi, que eles recuaram as equipes de busca e resgate para tentar localizá-la. Porque, sinceramente, existe essa possibilidade, e nós já vimos isso em nossos casos. Já recuperamos 2 vítimas de homicídio antes, onde elas foram descartadas. Então, estou rezando para que esse não seja o caso neste cenário. Mas o fato é que isso acontece. Para onde você vai levar uma senhora de 83 anos? Onde você vai mantê-la? Sabe, isso é um sequestro? Ou é algo maior do que um sequestro? Talvez essas pessoas que decidem dizer, eu a sequestrei, estejam apenas esperando conseguir algum dinheiro com isso. E isso não tem nenhuma relação com isso, de forma alguma. Sequestros normalmente não terminam bem. Há pouquíssimos cenários de sucesso onde o dinheiro é trocado. A pessoa volta saudável e eu rezo para que não seja o caso aqui. E isso é muito intrigante, sinceramente. Se nossa equipe estivesse mais perto, estaríamos lá, agora, ajudando, tentando ver se há algo que possamos encontrar, porque já fizemos isso antes. Deus nos guia a ajudar famílias assim, mesmo em casos de grande repercussão. Em casos como este. Porque quero dizer, simplesmente parece. Quero dizer, com certeza, eu entendo a atenção que isso está recebendo. Porque Savannah Guthrie é uma pessoa tão reconhecida,
E a mãe dela também é uma pessoa reconhecida. Ela aparecia regularmente no Today Show, mas só em termos dos fatos, como conhecemos. Uma mulher de 84 anos, ela mora sozinha. Para ela ser levada de casa no meio da noite. Quero dizer, com que frequência você já viu histórias assim na sua área de trabalho? Nunca experimentei uma pessoa idosa sendo sequestrada assim antes na minha área de trabalho. Já vimos pessoas que têm um surto e saem de casa, e talvez pareça com essa situação. E elas fizeram isso por vontade própria e por seus próprios meios. Mas para alguém ser levado assim, tivemos um caso assim, mas era alguém que conhecia a vítima, levou a vítima, fez mal à vítima e se desfez da vítima, e conseguimos localizar a vítima. Normalmente é alguém que tem algum interesse, alguém que vai se beneficiar passando por todo esse trabalho, se é que você me entende. Para fazer isso tem que ser planejado. Eles tinham que saber quando ela estaria em casa, como entrar, onde encontrá-la e a melhor maneira de sair dali. Incluindo saber que há câmeras ali, desativar essas câmeras e não deixar nenhum DNA para conseguir sair dali. Impressões digitais, DNA, avistamentos por vizinhos, veículos, LPRs. Quero dizer, pense nisso. E se eles não tivessem uma placa no carro, o LPR não teria captado eles? Se eles não tivessem um celular, não iriam acionar a torre de celular. Então eles estão eliminando as evidências, se eles entendem o processo para encontrar pessoas. Bem, eu também acho que, sabe, obviamente, a pergunta mais importante que precisa ser respondida é: onde está Nancy Guthrie? E ela está bem? Essas perguntas, mas ao mesmo tempo, é como, por quê, sabe? Fica essa pergunta de por que alguém faria isso. Não parece por nada. O que ouvimos é que isso foi um assalto, sabe? Levar essa mulher, que obviamente também tem alguns problemas de saúde. Simplesmente tem tanta coisa que não faz sentido. Esperamos que essa família tenha um final feliz. E seguiremos acompanhando de perto. Billy Lane, fundador do Nós Somos os Essenciais, é sempre um prazer tê-lo no Law and Crime. Pode falar sobre seu grupo e o trabalho de vocês? Sim, sentimos que Cristo nos guia a ajudar famílias a encontrar entes queridos desaparecidos. Fazemos isso gratuitamente. Todos somos investigadores licenciados, ex-policiais e ex-militares. Nós entramos em contato com as famílias de pessoas desaparecidas e saímos para fazer buscas terrestres para recuperações e, com sorte, resgates. Se alguém quiser saber mais, doamos nosso tempo. Não somos pagos, fazemos porque acreditamos no que fazemos. Visite WeareTheEssentials.com para saber mais sobre nossa missão e se Deus tocar seu coração. Por favor, faça uma doação para ajudar a próxima família. Billy Lane, investigador particular de defesa criminal, muito obrigado por dedicar seu tempo ao Law and Crime. Agradecemos. Obrigado, senhor. Se você ou alguém souber algo sobre Nancy Guthrie, contate o departamento do xerife do condado de Pima pelo 520-351-4900. Isso encerra o caso apresentado pela Law and Crime. Inscreva-se no YouTube e Spotify e agora também no Peacock. Sou Chris Stewart, até a próxima.